Nós saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor. Queria deixar, nesse momento que nós estamos vivendo, um versículo muito conhecido por toda a igreja e até pelas crianças, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é o teu pastor? Nós temos o privilégio de ter o Senhor como nosso pastor. E Ele diz que vai suprir todas as suas necessidades. Nada te faltará. Aleluia! Eu creio assim. Então creia nesta noite que o Senhor está à frente de tudo. Vamos iniciar este culto e dê o melhor que você tem para o Senhor. Ofereça ao Senhor neste culto do melhor que você tem. Adore a Ele, não pelo que Ele vai suprir as suas necessidades, aleluia, mas pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Eu convoco a toda a igreja que nós possamos fazer uma oração de adoração e entregando este culto ao Senhor. Que tudo que for feito aqui seja para a sua honra e sua glória. E eu quero dizer também que estamos com saudade da igreja, né? Mas coloque o seu coração neste momento, esqueça tudo e adore ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele é. Senhor, te agradecemos, gratidão, Senhor, gratidão por tudo que Tu já fizeste conosco, e porque o que Tu és, Senhor, Tu és santo, santo e santo, ó Deus de glória. Recebe tudo que for feito nesta noite, Senhor, neste culto, Senhor, porque Tu és, meu Deus, o nosso Deus, não há outro, te adoramos pelo que Tu és, pelo que, Senhor, como Tu és maravilhoso nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és absoluto, Tu és o Rei dos Reis. Oh, meu Deus, nada, Senhor, Tu fizeste o sol parar. Está escrito na Tua palavra, Tu conheces as estrelas, o nome delas, uma por uma. Nada está encoberto, Senhor, porque Tu sabes de tudo. Por isso, Senhor, que nós temos esse privilégio de Te adorar pelo Pai Celestial que Tu és. Muito obrigado. Recebe tudo que for feito nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Continuando na presença do Senhor, nós vamos orar, fazer uma oração de contrição. E tem um versículo na Bíblia, eu gosto desse versículo, uma parte B de um versículo do Salmo 34, se eu não me engano, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, dos que têm o coração contrito. Então, você, nesta noite, faça um momento entre você e o Senhor e a sua casa. Se há alguma coisa que não está agradando ao Senhor, coloque nesta oração. Ore comigo neste momento. Senhor, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos, Senhor, nas nossas casas, mas como a Tua palavra diz, que aquele que tem o coração quebrantado, aquele que tem o eu derramado na Tua presença, Tu estás ali perto, Senhor. Tu és o Deus do conserto, aleluia. Tu és o Deus, Senhor, que ouve a oração dos que derramam os corações nos Teus pés, que derrama as Tuas lágrimas, Senhor. Eu creio que Tu quer fazer coisa diferente no meio do Teu povo, e só há um povo, Senhor, só há um povo, Senhor, que pode Te glorificar, que crê que Tu és um Pai celestial, é aquele povo que crê em Ti, Senhor. E agora nós estamos, Senhor, entregando as nossas vidas, tirando o nosso eu e dizendo: seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Eita, que oração difícil! Seja feita a Tua vontade e não a minha. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas faltas, e recebe, Senhor, as nossas orações. Recebe os nossos lares quebrantados na Tua presença. Tudo isso eu Te peço e Te agradeço em nome da igreja, em Teu nome, Jesus. Amém. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reina em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor,
ti, a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com você, esteja contigo aí no seu lar, enquanto você assiste o nosso culto nessa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja ao teu lado, te cuidando. Hoje é terceiro domingo de Páscoa. É um tempo em que ainda estamos, irmãos, refletindo sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E devido à pandemia do Covid-19, a igreja permanece colaborando com essa iniciativa, com essa tentativa, esse esforço da sociedade de preservar a saúde. E por isso, nós já estamos há mais de um mês em isolamento social, sem atividades regulares aqui no nosso templo. Mas estamos firmes em casa, como igreja do Senhor. Nesse período em que estamos em isolamento social, já tivemos a celebração da Páscoa do Senhor. Tivemos também o aniversário da nossa primeira igreja IPI do Natal. A celebração de mais um aniversário de sua organização, dos seus 109 anos. Nós não temos nos visto muito, irmãos, mas estamos conectados. Os nossos grupos, redes sociais, nos cultos online, que tem sido uma boa experiência. A gente fica ali esperando a hora do culto, das 6 horas da noite do domingo, estamos juntos assistindo, como igreja, como família, o nosso culto dominical. Nós tivemos, inclusive, a experiência de ceiar juntos, né? Apesar de estarmos nos nossos lares, mas nós ceiamos juntos nesse primeiro domingo do mês. Continuamos nos comunicando, cuidando um dos outros, né? E nos adaptando como igreja a essa nossa nova realidade. Creio mesmo, queridos, que essa é uma realidade nova para nós. Não vivi muito ainda, sou ainda um jovem de poucas décadas, mas tive a oportunidade de ver várias transformações desde quando era criança até agora. A tecnologia mudou demais, a gente sabe. Tivemos muitas mudanças políticas, religiosas, sociais. Mas não lembro, irmãos, de algo tão brusco que exigiu de nós uma mudança tão radical nas rotinas, nos costumes e nas atitudes como essa que estamos passando agora. De uma parada coletiva em que todos precisaram estar mudando o seu dia a dia e a sua própria vida. Esse tempo, irmãos, que estamos nos preservando como sociedade, vai ficar marcado na história. Vai ficar marcado na nossa família, nós vamos lembrar disso, nossos filhos vão lembrar disso, e vai ficar marcado também na vida da igreja. Eu não tenho dúvida. Mas o que vai ser escrito nessa nova história? O que acontecerá conosco? Ou melhor ainda, o que faremos depois de tudo isso? Como será o amanhã? Muitos de nós têm refletido sobre isso. As igrejas, os pastores, as lideranças, nós mesmos em nossas transmissões dos domingos, temos pensado sobre isso no podcast. Em todas as palavras e mensagens, nós temos refletido sobre essa nossa nova situação. Há um consenso, parece que o consenso aponta para a ideia de que vai ser diferente daqui para frente. Mas a gente ainda não sabe quão diferente será
as nossas vidas. A morte e a ressurreição de Jesus, naquela época, há quase 2000 anos atrás, tornou-se o ápice da missão de Cristo em favor da igreja por conta do sacrifício dele. E também é o fundamento da nossa reconciliação com Deus, a ressurreição de Jesus. Por isso é que nós celebramos a Páscoa ano após ano. É um evento importante para a nossa fé. Foi também para aquela igreja que nascia ali, um momento muito intenso, cheio de dúvidas, incertezas e medos, como esse que a gente vive agora, só que naquela ocasião, muito mais importante para a humanidade. Refletir sobre a Páscoa de Jesus e como a igreja reagiu àquela situação nova, aquele momento, certamente, irmãos, vai nos mostrar um caminho para que a gente possa seguir e atravessar muito bem esse vale que estamos passando agora. Eu quero convidá-lo a abrir em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Nós vamos refletir sobre uma passagem curta após a ressurreição de Jesus Cristo. E o Evangelho de Lucas, a gente sabe, é um relato muito especial do poder de Jesus, de muitos milagres, de como ele exercia o seu ministério, de coisas importantes que ele deixou para nós. E ali a gente vê muitos profundos ensinamentos do Senhor, preciosos para nós. Aqui, nesse texto, em Lucas 24, que é o último capítulo do Evangelho segundo Lucas, nós estamos no dia da ressurreição de Jesus, naquele domingo. Depois que as mulheres voltam do túmulo e o encontram vazio, elas chegam na casa onde os discípulos estavam reunidos e conta aquela novidade e todos ficam sem acreditar nelas. Pedro sai correndo e vai até o túmulo e o encontra vazio e todos ficam admirados. Essa situação causa várias sensações, várias reações entre os discípulos. E as Escrituras registram nessa passagem que vamos ler o que aconteceu com 2 desses discípulos. Você que está com sua Bíblia aí pode abrir. Aqui também aparecerá o texto para a gente ir acompanhando a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? E lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram a ficar, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu
que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Queria explorar com vocês, irmãos, algumas percepções minhas sobre esse texto. Aqui nós temos 2 discípulos que, depois de tudo o que aconteceu com Cristo, seguem para uma aldeia, e aí a gente não sabe se eles moravam lá ou tinham algum apoio de alguém lá. Mas eles vão até Emaús e ali encontram um abrigo, passam a noite, é verdade. E é interessante que esses discípulos viram toda a situação do sacrifício de Cristo, todos os 2, 3 dias de muita angústia que aqueles discípulos passaram, e viram ainda de manhã toda a situação em que as mulheres voltam dizendo que o templo está vazio, em que Pedro volta e diz que o templo está vazio, e mesmo assim eles decidem sair do grupo e ir para Emaús. É engraçado isso. É interessante como eles tinham na cabeça toda a história do que tinha acontecido. Eles sabiam o que tinha acontecido com Cristo. Mas, ao mesmo tempo que eles sabiam explicar muito bem o que tinha acontecido com Jesus, eles não o reconheceram quando ele se pôs ao lado. E por dizerem que Jesus teria estado em Jerusalém e ele não sabia o que tinha acontecido, dá a entender que eles caminharam todos os 10 quilômetros com Jesus Cristo ali. Então foi uma conversa muito longa, uma conversa muito intensa, e eles não reconheceram Jesus. Que passagem interessante das Escrituras. Para além de toda a mística das cenas retratadas por Lucas, com Jesus aparecendo, desaparecendo, chegando e saindo, não sendo reconhecido e depois sendo reconhecido, existe aqui nesse texto ensinamentos para a nossa vida prática, para a Igreja de Jesus hoje. Irmãos, nós temos uma dificuldade natural de nos reconhecermos como participantes da história. Isso é uma coisa que a gente às vezes não percebe. Ela não passa só na nossa frente quando a gente lê as notícias. A gente é parte da história. A gente é participante da história e da construção dela. Nós interferimos na história, seja individualmente, seja coletivamente, cada um de nós tem um papel importante nela. Isso independe de quem a gente é, do que a gente tem, isso simplesmente acontece. Um poeta brasileiro, músico, escreveu num dos seus textos de lamento, numa das suas músicas, ele diz assim: quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e que o futuro não é mais como era antigamente. Parece, irmãos, que para nós é mesmo difícil entender que a história se repete. As coisas acontecem e lá na frente a gente vai ver, em outra situação, a história se repetindo, a situação se colocando mais uma vez. Além disso, quando a gente pensava que ia acontecer alguma coisa, em outro momento, a gente vê que aquilo não vai acontecer mais. O futuro não é mais o que a gente tinha planejado. Não é o que a gente tinha pensado. Assim, somos surpreendidos com situações que se repetem. Agora, se nós não percebemos que a história de Deus com a humanidade continua sendo escrita, a gente pode se pegar novamente com medo, cheios de incertezas, confusões, desesperançados, a ponto de desistir, de mudar o caminho, de sair de perto de quem a gente tem
caminhado junto, a gente sai de perto e vai e toma outro caminho. Isso pode acontecer conosco se a gente não perceber que o Deus da história continua sendo o mesmo Deus. É como se o futuro que a gente sonhava tivesse ruído. A gente tinha expectativas que iria acontecer alguma coisa e aquilo simplesmente não acontece, porque não deveria acontecer como eu queria, mas como o Senhor quer. Como os discípulos no caminho de Emaús, mas como eles, nós podemos agora entender a vontade de Deus em Jesus Cristo. E eu quero falar com você sobre 3 coisas muito simples, que parecem ser triviais, mas não são. Uma primeira coisa é que a presença do Cristo ressurreto é real na vida da igreja, é real na nossa vida. Cristo ressuscitado está conosco. O versículo 15 diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus vem ao nosso encontro, irmãos. Ele está ao nosso lado. Às vezes a gente não percebe a presença de Jesus entre nós. Isso não é só uma questão de saber se Jesus está ou não está, mas de experimentar a presença de Jesus Cristo. Enquanto a gente conversa, quando as coisas estão muito bem, ou quando a gente discute, quando as coisas não estão muito bem, como aqueles 2 discípulos iam conversando e discutindo, podemos perder a oportunidade de ver e experimentar Jesus em nossa vida e na vida da nossa comunidade, como aqueles discípulos perderam. Nossos vários anos de igreja, irmãos, não são suficientes para nos manter firmes, não. A caminhada é muito difícil, cheia de angústias, torturas, cansaço, medo. Às vezes dá vontade de desistir mesmo. Até aquecemos os corações às vezes. Às vezes as nossas emoções afloram e o nosso coração fica aquecido. Mas é só a presença plena de Jesus, o Jesus ressurreto, que dá significado para a minha e para a sua vida. Experimentar Jesus é lembrar do que Ele nos ensinou, confiar em Jesus, caminhar com Ele, conversar com Ele, deixando Ele fazer parte da nossa intimidade, fazer parte do cuidado com a gente, de partir e dividir o pão conosco. Depois de tudo o que aqueles discípulos experimentaram, foi depois de um simples dividir de pão, de um simples compartilhar do pão, que eles perceberam plenamente o Senhor ao lado deles. A experiência estava ali no partir do pão completa. Jesus veio, esteve entre eles, ensinou de novo, recordou, esteve na intimidade deles e jantou com eles partindo o pão, e ali eles reconhecem Jesus Cristo. Isso é um sinal de que tudo que vivemos é como um círculo que se completa no partilhar do pão, irmãos. Agora eles estavam com os olhos abertos e vendo que a presença de Jesus Cristo ressurreto é real. Jesus também está entre nós, mas isso só se torna real quando percebemos de fato, quando o experimentamos plenamente. Uma segunda coisa que eu queria compartilhar, irmãos, é que a igreja do Cristo ressurreto só encontra sentido, ela vai encontrar o seu sentido quando ela vive em comunidade. A igreja não tem sentido se ela não vive comunitariamente. Isso é uma verdade, inclusive agora, mesmo estando separados. É preciso estarmos conectados de alguma forma para que faça sentido a nossa existência como igreja. O versículo 33 diz: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Na hora que eles percebem a presença de Cristo, a primeira reação, impressionantemente, quase automática, é o desejo de estar em comunidade. A igreja tem sede por estar junta, e aquele momento para eles, por ser tão automático, tão derrompante, é um sinal de que isso é o principal, irmãos. Estarmos juntos é onde a comunidade se reúne. É por isso que a gente sempre sente muita falta do momento do culto, de estarmos juntos no templo, num momento como esse em que estamos separados. A nossa falta,
o nosso sentimento de que está faltando estarmos juntos, ele é genuíno, é real e nos mostra que precisamos estar mesmo em comunidade. Isso é o que dá sentido para a gente. Os discípulos agora desistiram de desistir. Percebe? Eles tinham desistido de estar com o grupo e agora, pensando bem, é melhor voltar. É melhor estar em Jerusalém com os irmãos. Voltaram correndo para onde estava a igreja, num impulso imediato, natural e normal. Estar em comunidade é estar em pleno gozo da vida cristã. Sabiam que ali eles poderiam compartilhar suas experiências com Jesus, fortaleceriam sua fé e poderiam contribuir com aquela comunidade. Agora estamos num tempo de dar significado novo ao termo comunidade, irmãos. Nós vamos fazer isso, vamos dar um novo sentido. Mesmo estando separados, mesmo afastados e doidos para estar juntos, a gente vai conseguir dar um sentido novo a tudo isso. O nosso desafio será menor quando a gente entender que somos um povo que experimentou o Cristo ressuscitado, de várias formas, de vários jeitos, cada um com a sua experiência, mas que vive unido num propósito comum de promover a paz, a justiça e a alegria. Um terceiro ponto, irmãos, é que a Igreja do Cristo ressurreto não se encontra fazendo sentido, ou ela não tem o seu sentido na clausura. A Igreja de Cristo não tem sentido presa dentro de quatro paredes. Aqui a gente chega num ponto muito importante. A gente corre o risco sempre, irmãos, de termos nossa experiência real com Cristo, de nos entregarmos correndo para a nossa comunidade e não percebermos que tudo isso está para além, está para fora, está realmente fazendo sentido quando nós não nos enclausuramos, quando nós não nos prendemos. Há um propósito muito elevado na igreja, irmãos, e ele não pode ser negligenciado. É o de que ela não vive para si mesma. Depois que os discípulos se reúnem e por um tempo permanecem unidos, mas reclusos, presos, aquartelados ali, a Escritura diz assim nos versículos 45 a 47. Então Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Nós, irmãos, somos um canal para a remissão de todas as nações. Deus nos usa para isso. Isso não acontecerá se nós ficarmos enclausurados no templo. A igreja que sairá agora, depois desse momento, não é a igreja que vai se reclusar, não vai ficar presa ou se esconder coletivamente no templo. Ao contrário, irmãos, nós já fomos treinados por Jesus. Ele nos deu o Espírito Santo, nós o temos. É hora de nos prepararmos, sonharmos, planejarmos e sairmos como igreja. Não só como profissionais, como famílias, mas precisamos sim planejar a nossa saída como igreja. Essa talvez seja a oportunidade que a nossa geração tem. A oportunidade de fazer algo extremamente significante. Que igreja seremos? A igreja da clausura e do templo? Ou a igreja das ruas de Natal? A igreja que pode ser candeeiro na escuridão das calçadas do nosso povo, junto a Jesus Cristo ressurreto, que é onde Ele está? Como muito bem afirmou o pastor André no domingo passado, devemos ser luz nessa cidade, irmãos. Assim, a presença do Cristo ressurreto é real na vida da igreja, irmãos. A igreja de Cristo encontra sentido quando está em comunidade e não encontra sentido na clausura. O que o Senhor nos diz nessa noite? É tempo de avançar, Senhor, na nossa experiência de fé, é tempo de refletir sobre tudo isso, sim, mas é tempo de preparo.
É certo que às vezes a gente vai se desviar, a gente vai enfraquecer, a gente vai ter medo, a nossa fé vai estar abalada, mas pela graça do Senhor, a gente enxergue que o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando, fortalecendo, ensinando e abençoando na caminhada. Que corremos para a comunidade, para a igreja, que estaremos juntos na caminhada, na vontade de Deus. Em unidade, apesar de tão diferentes. Não seremos uma comunidade escondida, isso não. Que vive para si, com medo de experimentar o que é novo, mas pela graça de Deus, viveremos para fora, para o serviço. Que o Senhor guarde todos nós, que o Senhor nos dê forças, irmãos. Que Ele abra o nosso entendimento para a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E que Ele use toda a nossa vida nesse propósito. Que caminhemos em unidade, amando, edificando e servindo. Que tudo, desde o princípio, seja para a glória do Senhor. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiarás. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, pelas águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me
estive e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A palavra do Senhor no Salmo 63, versículo 1, diz o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Agora é hora de, mais uma vez, nós contemplarmos a presença do Senhor, apresentando para Ele os nossos pedidos, aquelas pessoas que estão aflitas, que estão enfermas, suplicando para que o nosso Pai, aquele que tem todo o poder, aquele que é o Pai da eternidade, possa trazer conforto, mas também restauração, cura, libertação para aqueles que estão precisando nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos na sua casa, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Graças te damos, Pai, pelo privilégio que nós temos de ter um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, aquele que estava lá no começo, e aquele que tem tudo sob o seu controle. Por isso, Pai, nós te apresentamos as nossas vidas nesse culto, suplicando, Pai, para que o Senhor continue nos dando tranquilidade, serenidade, paz no nosso coração. A Tua palavra em Gálatas 5 diz que a paz é um fruto do Espírito. E nós cremos, Pai, que através do Seu Santo Espírito, nós podemos obter uma tranquilidade que não é passageira, mas sim permanente, constante, dada por aquele que é autor da nossa vida. Tranquiliza, Pai, aqueles que estão aflitos. Tranquiliza aqueles que se sentem agora desenganados. Tranquiliza, Pai, aqueles que não sabem como será a próxima semana, o próximo mês. Nós sabemos, Pai, que apesar das nossas limitações humanas, em não sabermos como será o amanhã, o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso que nós apresentamos também a vida dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho. Apresentamos também a vida de todos aqueles que são profissionais de saúde e que agora estão nesse fronte de batalha. Colocamos diante de Ti todos os profissionais de saúde da nossa igreja, nossa irmã Marilis, nosso irmão Felipe, nossa irmã Valéria, nossa irmã Taliana. Pai, no nome de Jesus, que todos os enfermeiros, médicos, Rafael também, sejam usados poderosamente por Ti para trazer conforto, para trazer esperança, para trazer tranquilidade para aqueles que agora estão no leito de hospital. Continua, Senhor Jesus, conduzindo os nossos governantes, abençoando as suas decisões, orientando as suas decisões, para trazer mais tranquilidade para a nossa população. Estamos todos ansiosos para retomar as nossas atividades, mas Tu sabes o tempo certo, a hora certa, o momento certo. Que no nome de Jesus, Pai, nós possamos depositar a nossa ansiedade e descansar em Ti. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Continua abençoando essa igreja, que aqui se faz reunida, cada um nas suas casas, não presencialmente. Abençoa o conselho desta igreja, abençoa os pastores dessa igreja, para que, para a honra e glória do Seu nome, nós continuemos louvando, engrandecendo e exaltando o Teu nome que é poderoso. Louvado e exaltado seja, no nome de Jesus. Amém.
Eu queria passar para vocês agora alguns breves avisos muito importantes para os irmãos. O primeiro deles diz respeito à sua contribuição, ao seu dízimo e à sua oferta. Querido, as nossas despesas continuam, os nossos desafios em honrar os nossos compromissos continuam, e é por isso que eu convido você a prestar atenção aqui na parte de baixo do nosso vídeo, os dados da nossa igreja, para que você possa se manter fiel e firme nesse compromisso de manutenção da casa do Senhor. Se porventura você está com alguma dificuldade para transferir o seu dízimo, aqui embaixo segue um número, que é o número da nossa lista de transmissão, para que você entre em contato conosco e a sua mensagem seja encaminhada para o presbítero Rodrigo, para a nossa tesouraria. Não deixe de dirimir as suas dúvidas, não deixe de participar desse momento tão importante que nós celebrávamos todos os meses, todas as semanas aqui na casa do Senhor, como oportunidade de adoração. Tá certo? O segundo aviso diz respeito aos cabras de Cristo. Isso mesmo. Nessa semana, o grupo vai se preparar para que nós possamos fazer uma live muito especial com o objetivo de arrecadar alimentos. A diaconia da igreja está preparando uma ação e, em parceria com essa live, que visa arrecadar esses alimentos, nós pretendemos distribuir por moradores em situação de risco esses mantimentos que serão arrecadados na live. Por isso, se prepare para louvar novamente com os cabras de Cristo, eles já estão se preparando, e também se prepare para poder participar desse momento ofertando. Que Deus abençoe você. Agora, recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo que está reunido em suas casas e com todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, hoje, para sempre, eternamente. Amém. Deus abençoe, meu irmão.